Entendi. E a tua conexão com Deus, em algum momento dessa trajetória inicial, tu teve alguma dúvida de que ele existia? Teve algum momento de revolta ou tu sempre teve fé? Não, eu sempre tive fé. Meu único momento de revolta foi quando eu fui fazer teologia, seminário. Entendeu? Eu fui estudar os originais, né? Eu aprendi a falar grego e hebraico, né? Tive origem em algumas coisas, acesso a algumas coisas em latim. E os meus professores na época, que eram todos pastores, eles não acreditavam muito em Deus. A ciência complicou a fé deles. O que a ciência fez comigo, o que aguçou a minha fé, me fez procurar absolutamente tudo histórico para mostrar que a Bíblia não errou. Na cabeça deles aconteceu o contrário. Eles começaram a se decepcionar com o que a Bíblia traz como dualismos. Nós dois queremos descrever o Caio. É Caio, né? Okay. Você vai escrever de uma forma. Você vai descrever de uma forma e eu vou descrever de uma outra forma, por causa da nossa interação com ele. Uma terceira pessoa, quando ver os nossos relatos, pode achar que o Caio é duas pessoas completamente diferentes. Sim. Então a Bíblia traz isso, porque são narrativas de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E quando você pega isso, algumas pessoas falam, poxa, a Bíblia está errada. Não é, isso é chamado de dualismo. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Mas aí como é que se decide ou se sabe qual é o ponto mais claro? O que está certo e o que está errado? Na realidade, não é o que está certo e o que está errado. É só você entender o contexto. Você tem que ir para aquela época. Você tem que ir naquele século, naquela cidade, entender o governo daquela época. E isso a Bíblia não te dá, mas a história te dá. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande. Só que ela chama ele de urso. O Daniel vai falar sobre um governo regido por um urso que vai se dividir em 4 e não vai ter, esse governo não vai ter herdeiros, então ele vai perder por um governo que será dividido em 4. A história vem milênios depois e fala sobre Alexandre o Grande, que era chamado o urso da Grécia, entendeu? Que se tornou um maior império por causa da sua força. Alexandre o Grande era gay, logo não deixou descendentes, perdeu para o Império Romano, que virou uma tetrarquia. Foi dividido em 4. E por que chamavam ele de urso? A Bíblia dava nomes para os impérios. E aí a história também tinha mania. Por exemplo, dependendo da visão do general, ele tinha um apelido. Alguma coisa pegava na personalidade dele. Entendeu? A força, a guerra, entendeu? Então você vê batendo. Então eu, sempre gostei muito de história e geografia, eu fui me inserir no contexto local para entender aquilo que a Bíblia me deixava como dúvida. Isso aguçou mais a minha fé e não me afastou. É por isso que quando eu me formei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula na faculdade. Porque eu não queria que as pessoas que entrassem lá perdessem a fé, porque eu vi isso acontecendo a todo tempo. E eu cheguei no início a falar, puxa, tanta coisa aqui está diferente, está estranha. Será que é mesmo? Quais eram os principais pontos que tu teve que estavam te deixando em dúvida e que tu confirmou depois de estudar? Por exemplo, a doutrina calvinista de João Calvino, ela fala muito sobre a predestinação. O que é a predestinação? Deus é onipresente. Então ele sabe de tudo. Mas ele também é pré-onisciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. No entanto, que ele já escreveu como que o mundo vai acabar. Está o livro de Apocalipse para a gente, que no resto do mundo se chama Revelações. Então, a doutrina de Calvino ela foi interpretada de uma forma errada, aonde Deus, por saber de tudo, ele já decretou quem está no céu e quem está no inferno. Isso faz com que nós, seres humanos, independente do que a gente faça, nós seríamos apenas marionetes na mão de um Deus irado. Sim. Ou um Deus sarcástico. E também não tem livre-arbítrio porque já está escrito tudo que a gente ia fazer. Exatamente. Aqui. Então, por exemplo, eu pegar o celular aqui e levantar... Estava escrito. Né? Maktub, como diriam os muçulmanos. Já estava escrito. Mas, e aí você vê que não. Quando você vai estudar as escrituras no original, você vê que a predestinação de Deus ela é sempre para o céu, nunca para o inferno. Então, as pessoas elas têm a opção de não quererem Deus, mas Ele traça seu caminho para que em algum momento
você tenha um encontro com ele. E a gente vai ter esse encontro mesmo se não acreditar ou se não tiver fé durante a minha vida aqui? Então, em algum momento você vai encontrar Deus, no além ou aqui, né? Mas a religião, ela bota alguns princípios. Isso que eu falo eu vou ser muito massacrado por causa disso. Mas a religião, ela traz alguns princípios que não necessariamente são princípios para você encontrar Deus. Porque Deus não é o Deus que nós brasileiros pregamos e anunciamos. Deus, ele é atemporal. E ele se revelou para a gente daquele jeito. E nós chamamos de Deus. E nós só chamamos ele de Deus porque o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos gregos em Atenas, viraram para ele e perguntaram assim: quem é o seu Zeus? Ou seja, quem é o seu máximo, o supremo, o Zeus do panteão? Aí ele falou: o meu Zeus é Theos. Então, Deus. Por isso, teologia. E aí surgiu o nome Deus. Porque o nome de Deus são 4 letras hebraicas que ninguém sabe traduzir. Porque é Yod, Resh, Vav, Resh. E como o hebraico não tem vogal, pode ser Yavé, Yeoa, Yeoa, Yeoa. Você está entendendo? O importante é que você acredite num ser supremo que criou todas as coisas. O que é a Bíblia ou a revelação de Deus para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Existe um ser supremo. Ele te ama a ponto de enviar o filho dele ou uma manifestação dele para morrer. E se você crê nisso e faz o bem, pronto. Você resumiu toda a Bíblia e todas as crenças.